Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui. Já estamos no 14º episódio do nosso podcast maravilhoso, bonito, cheiroso e gostoso, como eu sempre falo, que é o A Que Curso Chegamos. Esse podcast aí é ofertado, produzido, por assim dizer, pela Coordenadoria de Comunicação Social, ofertado pela nossa querida Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná e que tem como objetivo aí destacar o que os cursos da Unicentro, quais são os cursos da Unicentro e o que eles ofertam nos 3 pilares principais e também naquele pilar que ficou muito famoso aí nesses últimos anos, que é ensino, pesquisa, extensão e a inovação. E hoje, para acompanhar esse episódio aqui comigo, está ele, o fiel escudeiro, que daqui poucas horas estará de viagem, né? Lucas Gomes Timóteo, seja bem-vindo. Olá, Vitor, obrigado. Pois é, daqui a algumas horas vamos estar em pleno voo. E um abraço hoje para o pessoal de Irati, que está nos acompanhando. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando do campus universitário de Irati. E hoje o nosso episódio é de psicologia, um curso que é ofertado no campus Irati. E para falar um pouco sobre ele, estamos aqui com a presença do corpo docente, representado primeiramente pela professora Verônica. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês nessa gravação. Também representado pela professora Michele. Seja bem-vinda, professora. Olá a todas, todos, né, todes. Também é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre o curso de psicologia. É isso aí, se ouvir grito de criança é porque tem um parquinho perto aqui de casa. Então, tá todo brincando agora às 6h43, também representando os formados, por assim dizer, do curso de psicologia, está o Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. Olá, muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouquinho hoje sobre o curso de psicologia e trajetória profissional. E representando os acadêmicos está o Vinícius. Seja bem-vindo, Vinícius. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês também e já vou adiantar que se por um acaso, algum momento, tiver alguma música de fundo quando eu estiver falando, eu não me responsabilizo, mas pode ser que aconteça, mas enfim, é uma música de fundo, a gente vai curtindo junto. É isso aí, show ao vivo aqui, na verdade gravado, né, porque o podcast é gravado. E também representando os acadêmicos está a Maria Clara. Seja bem-vinda, Maria. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer aqui estar nesse podcast com vocês e também, se vocês ouvirem um latido de cachorro, é aqui de casa, então ignorem. Rotina da quarentena. É isso aí, então esse vai ser o time que vai representar o curso de psicologia aqui, vai falar um pouco sobre o curso, vai contar sobre a trajetória, enfim, vai falar tudo o que você quer saber sobre o curso aqui ofertado pela Unicentro. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para ele, Lucas Gomes Timóteo, para trazer os dados, aqueles dados famosos aí, né, que a gente sempre traz no começo do programa. Então vamos lá. O curso de psicologia, ele é ofertado no campus de Irati. Seu funcionamento é em período integral, com duração de 5 anos. E cada ano, 12 vagas são ofertadas pelo vestibular, 3 vagas pelo PAC e outras 15 pelo SISU, que dão as 30 vagas anuais. A Unicentro, ela formou a sua primeira turma de psicólogos em 2007. E desde então ela formou até 2020, né, o último ano letivo, 241 psicólogos. E com base nesses dados, eu gostaria de perguntar para a professora Verônica e para a professora Michele o que faz um psicólogo, o que faz um profissional formado na área de psicologia. Nossa, Vitor, é difícil a gente dizer, né, assim, rapidamente o que faz um psicólogo. Eu acho um psicólogo e uma psicóloga, né? Acho que é importante a gente colocar também que a gente tem uma grande parcela, né, dos alunos e dos formados também, a maioria é mulher, né? Então, da gente se acostumar também a falar psicólogos e psicólogas. O psicólogo vai trabalhar, né, basicamente com o ser humano e as suas relações, né? Então, a gente pode pensar em vários locais, em várias funções, né? A gente tem algumas definições de áreas que são clássicas, que estão em desenvolvimento, né? Então, a gente tem as mais tradicionais, que são os espaços de saúde, de escola, de assistência, de trabalho, da própria psicologia clínica, né, e outras aí que depois a gente pode falar sobre, como psicologia do trânsito, psicologia jurídica, e acho que outras que depois também a gente pode ir complementando, e se a Michele lembrar, ou se alguém de vocês que estão aqui também de alunos e egressos puderem me lembrar, a gente vai conversando. A gente tem que pensar também que é uma profissional que vai lidar diretamente com a subjetividade,
né, das pessoas. Então, é importante a gente ter esse cuidado. Acho que é uma palavra importante, é da gente pensar do cuidado, né, que a gente tem com as pessoas. Então, o Vitor, né, traz uma pergunta para a gente que abre, né, para diversas possibilidades também de pensar as inserções que a psicologia, né, enquanto ciência e profissão vem tendo, né, nos últimos anos, desde a sua história, né, da sua institucionalização enquanto profissão no Brasil até os dias atuais, as transformações que a própria ciência psicológica, né, tem, e as configurações e determinações no território brasileiro, né? É uma profissão, então a psicologia, né, enquanto uma profissão, ela atua em diferentes perspectivas, né, ética e politicamente aí implicadas, com as diversas situações que as pessoas, né, estão aí no seu cotidiano. Então a gente tem uma psicologia muito ampla, né, tanto de teorias quanto de possibilidades aí de atuação profissional, né? Então a gente pode dizer, a Verônica já trouxe, né, que a psicologia ela tem se tornado, né, uma profissão bastante importante dentro das políticas públicas, né, dentro dos campos mais, né, dessas áreas mais tradicionais, como a Verônica traz, né, e dessa ampliação, né, tanto nas pesquisas quanto, né, acho que vai se estabelecendo também esses campos que a gente chama aí os campos de atuação da área, né, e a gente pode aí seguir conversando, né, Vitor, né, com o pessoal também, né, quais essas áreas que a psicologia vem atuando, né, no contexto atual, os desafios que a gente também tem enquanto ciência e profissão. Assim como vocês falaram, né, das diversas áreas que a psicologia abrange, né, o estereótipo que todo mundo tem, pelo menos ao meu ver de leigo, é a psicologia clínica, né, do consultório que a pessoa atende, mas assim, eu queria entrar no mercado de trabalho, né, para quem está pensando em fazer psicologia. Como vocês abriram esse leque de opções que o psicólogo pode ter para atuar, como que é a questão, uma que sempre pergunto para nós é qual é a remuneração de um psicólogo em suas diversas áreas, né, que pode ter, e mais especificamente, assim, quais que são as mais emergentes, né, quais que estão mais, com a pandemia com certeza isso acho que foi mais potencializado, né, quais que foram as que mais foram potencializadas, né, nesses últimos tempos. Lucas, Verônica pode depois complementar, e mesmo, né, os estudantes e o próprio Gustavo, que é colega de profissão. Então, Lucas, não é simples também a tua pergunta, principalmente a de remuneração. Então eu vou falar um pouquinho de alguns aspectos que são importantes, né, para a gente entender a psicologia. A psicologia, desde a sua origem, teve 3 grandes áreas, né, assim, que é essa conhecida que você fala, né, e que está presente no senso comum, na sociedade, que é a área clínica, né, depois a gente teve a área de trabalho e a área da educação. Então são as 3 áreas clássicas, digamos, desde o surgimento da psicologia, que foi em 1962, tá? Hoje a psicologia, ela amplia, né, a gente tem aí alguns movimentos dentro da própria ciência psicológica que coloca que a realidade social, né, a realidade que a população se encontra, os processos históricos convocam a psicologia a se reinventar e a ampliar os seus campos de atuação. Eu posso dizer que hoje, né, um dos campos que mais emprega psicólogas, né, e psicólogos são os campos, é o campo das políticas públicas, tá? Principalmente na atualidade a política pública de assistência social, seguida aí também da política, né, de saúde, então no SUS. Então a maioria dos psicólogos hoje estão inseridos, né, dentro das políticas públicas, dessas 2 grandes políticas públicas. E é claro que a gente tem né, a inserção de psicólogos em outras áreas. Então no campo, vou dizer, no campo clínico, né, que pode ser tanto de maneira privada ou atuando no campo clínico dentro das políticas públicas também, né? Dentro de algumas organizações, então, não governamentais também. Então, o campo da clínica ele pode estar inserido em diferentes lugares.
assim como o campo do trabalho, o campo, né, educacional, dentro da política também pública, né, de educação. Nós podemos pensar também que, como a Verônica falou, a profissão de psicologia no Brasil é majoritariamente feminina, né? A gente tem algumas pesquisas do Conselho Federal de Psicologia, através do CREPOP, que é um centro de referência né, das políticas públicas do Conselho. O Conselho Federal de Psicologia é o órgão, né, que regulamenta a profissão. Então, assim, o conselho todo psicólogo para atuar precisa fazer uma inscrição, né, no seu conselho profissional que autoriza, então, a atuação enquanto psicólogas e psicólogos, tá? E os conselhos são divididos, né, é composto do sistema conselhos, onde cada estado aí brasileiro tem o seu conselho regional de psicologia. Então, aqui no Paraná, nós temos o Conselho Regional de Psicologia situado na cidade de Curitiba. Para quem tiver mais, depois a gente dá dicas de onde buscar mais informações sobre isso. Então, Lucas, hoje os psicólogos e as psicólogas podem atuar dentro da política de assistência social, que tem diferentes equipamentos, né? Como Centro de Referência da Assistência Social, como Centro de Referência Especializado da Assistência Social, como as casas, né, de passagem, como o acolhimento institucional, né, que é materializado pelas casas lares, né, também que é assim, a gente não fala mais, né, de abrigos, a gente tem uma política que regulamenta e redireciona também a proteção integral, né, de crianças e adolescentes. A gente, estou citando aqui, né, no campo das mulheres também tem, né, casas específicas de apoio às mulheres, apoio às pessoas em situação de rua. Aí a gente tem no campo da saúde, né, as unidades básicas de saúde, a gente tem hospitais, a gente tem os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, nas diferentes modalidades também, né, existentes, os ambulatórios. Temos, né, aí eu estou citando alguns, né, temos na educação, todo o sistema de educação também, né, onde a gente se insere. Na justiça, né, a gente pode atuar na defensoria pública, nos tribunais de justiça, compondo equipes multiprofissionais, né, no Ministério Público. Então, aqui acho que na área de trabalho, né, assim, na tal área reconhecida, né, pela maioria da população, que é o RH, né, mas a gente fala hoje, né, de gestão de pessoas, né, de produção. Então, tem a área do trabalho, de saúde do trabalhador, na área de economia solidária. Acho que eu citei algumas aqui, Lucas, né, de tantas outras possibilidades de inserção que a psicologia tem, tá? Acho que eu citei as principais aí, e depois a gente pode seguir aí conversando. Agora, sobre remuneração, existe uma tabela, né, que o Conselho Federal de Psicologia, os conselhos regionais, né, de um teto aí de serviços oferecidos pelas psicólogas e pelos psicólogos, né? E a gente pode se inserir nas políticas públicas através de diferentes contratos, né? Daí varia, então, também aí essa remuneração. Pensei, enquanto a professora Michele comentava também, a psicologia do esporte, né? Recentemente estava trabalhando num caso ali, e aí vi, né, quanto que o esporte poderia fazer parte, né, da terapêutica do caso. E aí ter um psicólogo lá, né, na equipe, ou na Secretaria de Esporte, ou na equipe, né, do clube, faz muita diferença também. Respondendo a pergunta, né, me formei em 2018 na Unicentro, sou egresso, né, da Unicentro Irati. Tenho um enorme agradecimento pela formação que, né, tive a oportunidade de ter uma universidade pública, gratuita, de excelente qualidade, né, com um corpo docente, né, invejável, né. Não puxando a sardinha aqui, que as professoras estão aí, né, mas porque realmente é evidente a qualidade da graduação do curso de Psicologia no Unicentro, especialmente quando, né, ao encontro de outros colegas, com outras formações, em outros estados, em outras cidades, e a gente vê quanto que o curso de Psicologia na Unicentro tem, né, uma caminhada aí muito significativa, em especial ao campo da pesquisa e a prática em extensão. O que é extensão universitária? Vou falar por aí porque foi meu primeiro ambiente de trabalho, né? Um projeto de extensão foi o meu primeiro emprego, vamos dizer assim. O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude é um projeto da que tem na Unicentro, né? Tem também na UEM, na UEL, não me lembro todas as estaduais que tem. E
ali eu trabalhei como psicólogo junto com 2 advogadas, 4 estagiárias, garantindo o direito de crianças e adolescentes. Então, Vitor, respondendo, o campo de trabalho é vasto, tá? Nesse projeto de extensão, o objetivo principal é fazer com que todos os direitos constitucionais de uma criança sejam garantidos. E isso é um trabalho, acho que para uma cidade inteira mesmo, a dificuldade que se tem em acolher, atender psicologicamente em conjunto com uma área jurídica. Então fazíamos atendimentos psicojurídicos, como foi denominado. Aí a psicologia estava lá atuando ao lado de uma outra ciência que tem uma formação completamente distinta, uma epistemologia outra. Estávamos ali lado a lado pensando a garantia de direitos de crianças e de adolescentes. Então esse foi a minha primeira experiência, já atendendo inúmeras crianças, inúmeros adolescentes, familiares, e posso garantir assim, que o curso de psicologia aí da Unicentro me possibilitou também ir a um campo desse de trabalho em que há violação de direitos, situação de risco para criança e adolescente. Não é simples o trabalho, não é fácil o trabalho, mas a formação garantiu as ferramentas necessárias para que o trabalho fosse executado. Então, tenho esse enorme agradecimento por ter trabalhado também, enquanto bolsista, num projeto de extensão universitária. Fica aí para os acadêmicos, ou futuros acadêmicos em especial, que vão poder ouvir o podcast, para pensar a extensão universitária dentro da graduação. Eu fui estagiário dentro desse projeto de extensão, que depois acabou sendo o meu primeiro emprego na área de psicologia. Então, me possibilitou, a própria universidade me possibilitou o ingresso na vida de trabalho. Na sequência, iniciei o meu trabalho na psicologia clínica, fazendo atendimento de caso clínico, privado, em consultório privado. Em paralelo a isso, saí do projeto de extensão e ingressei na Prefeitura Municipal de Irati, na Secretaria de Assistência Social. Trabalhei em um equipamento que é o Centro de Referência de Assistência Social, que a Michelle comentou, num dos, vários lugares, que a psicóloga ou psicólogo pode trabalhar. Nesse serviço, o trabalho em especial é garantir que não hajam violações de direitos. Mas o que é isso? Meio amplo, violações de direitos. Que não existam naquele território de trabalho crianças em situação de violência física, de violência sexual, ou que se haja crianças, que isso seja prevenido com agilidade. Então imagina o trabalho de um psicólogo inserido numa comunidade, em diálogo com os grupos comunitários, junto com assistente social, com pedagogas, fazendo trabalho de grupo com crianças, com adolescentes, fazendo prevenção à violência ao próprio corpo, conhecendo o próprio corpo. É vasto, o trabalho é muito longe e atende-se, em especial, à vulnerabilidade social também, porque vivemos em um país em desenvolvimento, com diversos problemas de desigualdade social, e quem está na ponta atendendo consegue perceber os efeitos da desigualdade absurda que vive nesse país, e os relatos das famílias, as dificuldades que são vivenciadas. E não sei se haveria outra profissão, assim como o serviço social também, tão capacitada para poder atender a população em meio à miséria, em meio à tragédia, tudo muito a área da atuação em riscos, em desastres, em emergências. É um trabalho brilhantíssimo, mas de altíssima complexidade. Na sequência, eu saí do CRAS, que é o nível de proteção básica lá da assistência social, como alguns colegas fazem o paralelo, é o posto de saúde, é a unidade de saúde, da assistência, é ali a base para ser os processos mais simples, e fui transferido lá para a alta complexidade, para o serviço de acolhimento institucional de crianças e de adolescentes, onde compõe as casas lares e também o programa Família Acolhedora. Ali dentro, se há um lugar em que se pode dizer que há trauma, e acho que é por isso que se compara, algumas vezes eu escutei, de que a alta complexidade em assistência está equiparada à alta complexidade em saúde, que significa atuação hospitalar, eu acho que é pelo volume de traumas, em que se encontra nesse ambiente de trabalho. Os traumas são diários e são o principal objeto de trabalho. Então o psicólogo ali, junto com a equipe interdisciplinar, com as assistentes sociais, faz um trabalho de atendimento dessas crianças que sofreram violência, das famílias
que muitas vezes são pessoas que sofreram uma vida inteira de violência e hoje reproduzem violência. Então é um trabalho bastante árduo, difícil, mas que a psicologia tem muito a oferecer. Acho que essa é a grande sacada, né? Porque muitas pessoas ficam perplexas ou não entendem os processos de violência que são gerados pela desigualdade, por funcionamentos familiares. E eu escuto outras áreas assim, eu não entendo por que isso, Fê? Por que foi assim? Por que foi assado? Aí a gente vai entender, sim, vai entender que tudo tem um contexto específico, né? A psicologia trabalha com um sujeito sócio-histórico, ele está ligado a um meio, ao ambiente, a um modo de se fazer, e sim, a gente precisa atuar diretamente, né, na proteção sociopsicológica, né, de crianças e de adolescentes. E aí, faço um trabalho na clínica também, adoro atender também, é uma área que tem uma especializada, atendimento de crianças e de adolescentes. Quem sabe por essa experiência que tive, né, no projeto de extensão, agora também nas Casas Lares, tenho tido um imenso apreço também por esse campo de trabalho. Acho que essa é um pouco aí da minha trajetória desde 2018, né? Me considero recém-formado, tá, pessoal? Vou não sair desse lugar ainda, tá? Não me considero aí, né? São 2 anos e meio, por aí. Então, 3 anos, acho que tá chegando, mas tudo bem. Ainda sou recém-formado. Não tenho muito a contribuir também sobre, né, a trajetória profissional. Espero que tenha, né, auxiliado também os colegas que, né, estarão ouvindo. É isso aí. E como o Gustavo já contou um pouco, né, da sua trajetória, a gente sempre gosta de indagar aqui, né, os acadêmicos também, o porquê eles escolheram a área da psicologia. E eu queria saber da Maria Clara e também do Vinícius 2 coisas. Primeiro, por que a psicologia, e segundo, qual que foi a forma de ingresso dentro da instituição, qual ano que vocês estão, essas informações básicas que gostaríamos de saber de vocês. Essa pergunta do porquê escolher psicologia é extremamente clássica, é muito bom também todo ano que vai passando, né, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, a gente vai se apresentar, conhecer calouros, é uma pergunta que a gente sempre faz, e é sempre um movimento interessante de ouvir as pessoas contando e também quando a gente é calouro de responder, porque muda. Eu mesmo nem sei muito bem o que dizer sobre o porquê eu escolhi, porque quanto mais a gente vai estudando psicologia, menos a gente vai tendo certeza das coisas. Então, muitas coisas que eu achava que estavam ali estabelecidas, não, eu quis psicologia por causa de tal coisa que aconteceu quando tinha, 15 anos, vai se complexificando e a gente vai se colocando em outro lugar em relação. Eu acho que também tem um movimento de continuar escolhendo psicologia, porque é uma coisa que provoca muito a gente, né? É um curso muito provocador e tem que ser assim mesmo. Se esse movimento está acontecendo é porque está rolando ali a formação. É muito, extremamente comum, assim, né, como eu já estou no 5º ano, colegas falarem, a gente se olhar para quem a gente era no começo do curso e pensar que somos pessoas muito ou completamente diferentes, e como a gente também não para de se refazer, né, de se perguntar sobre o que a gente tá estudando, sobre o que a gente tá fazendo, e como que é importante esse processo, né, e como que tem que ter essa defesa. Então, sobre, assim, só para não falar que também não vou responder a pergunta, né, eu acho que eu comecei a pensar sobre psicologia pela minha própria história de vida, né? De ter pessoas que passaram por momentos de sofrimento psíquico dentro da minha família, pessoas conhecidas, eu me envolvi com aquilo, fui afetado e quis pensar algo sobre. Então, uma das possibilidades que eu vi foi a psicologia e continuei escolhendo e continuo, e acho que vou continuar pelo menos por um bom tempo, porque eu gosto do lugar em que eu me sinto colocado por ela, né, de continuar perguntando e entendendo as coisas que acontecem de um lugar diferenciado, da pessoa que acaba até ouvindo o que não está sendo dito, ou que tem uma crítica às situações que acontecem, à forma como está posta a sociedade. Então é um movimento, é um lugar em que eu gosto de estar e que eu sinto que tem muita potência. Então acho que seria mais ou menos essa a minha resposta. A pergunta mesmo, por que escolheu psicologia? Eu tô no 2º ano e eu digo com tranquilidade, assim, que quando me perguntaram no começo do 2º ano, eu falei, não sei. Eu simplesmente, o que eu falei há um ano atrás não fazia mais sentido o que eu tava falando ali. Justamente por ser um campo muito vasto, assim, e por ser uma caloura, eu queria ver tudo, de todos os cantos, então acabava que, eu quero fazer isso, eu também quero fazer aquilo, eu também quero fazer aquilo. E é bem isso que o Vinícius falou, assim, a psicologia, ela te coloca muito pra pensar, e a gente vê, eu vejo agora o quanto
às vezes algumas coisas eu ignorava e agora eu olho e ele me coloca muito nesse campo crítico. E é por isso também que eu sempre escolho a psicologia, assim, e continuo escolhendo mesmo no segundo ano. E uma coisa, assim, que eu entrei no curso falando, tenho interesse nisso, já mudou completamente. E isso é muito bom, né, eu acho, porque justamente por pensar e tudo isso. Antes, no ensino médio, eu pensava em fazer direito, não sei porquê. Então, e no segundo ano do ensino médio, eu falei, putz, por que não psicologia, né? Uma conversa, assim, de professores. E eu já fazia o PAC da Unicentro desde o meu primeiro ano. E aí, no terceiro ano, eu coloquei para psicologia. Acabei que eu passei, né, por ser uma faculdade próxima da minha casa e por ser uma faculdade que, dentre todas as outras, é a que mais me chamou a atenção, justamente por essa parte da pesquisa também e por toda a grade curricular, que eu acho que é um diferencial de psicologia Unicentro, eu achei bem interessante. Eu queria que as professoras e os alunos, e o Gustavo, como egresso também, comentassem sobre os projetos de extensão e de pesquisa que o departamento está envolvido e como que eles funcionam, né? Lucas, eu vou falar um pouquinho das pesquisas, né, e daí acho que a Michelle pode falar um pouquinho da extensão, e me desculpem se por acaso eu esquecer, né, de alguma área ou de algum professor aí, que às vezes a gente acaba esquecendo. A gente tem um corpo docente, né, que a maior parte dos professores, tanto efetivos quanto colaboradores, se envolve, né, em pesquisa. A gente tem uma disciplina que trabalha exclusivamente, né, com pesquisa, com prática de pesquisa, com execução de pesquisa. Acho que né, mas Vinícius fez o PPP, que a gente chama, né, no curso. Gustavo acho que também fez, né, Gustavo? Então é uma prática que a gente tem esse costume. Os professores, eles têm linhas de pesquisa, né, que muitas vezes tem financiamento, outras vezes não. Tem as orientações de iniciação científica, né, que também é uma atividade muito interessante para o acadêmico, para a acadêmica que se interessa, né, pela área, pela pesquisa. Eu acho que é uma experiência bastante enriquecedora. E estou olhando o Vinícius aqui, Vinícius está finalizando o relatório, né, Vinícius? Ele é meu orientando de iniciação, estamos aí no prazo final, mas a gente tem áreas específicas, né? Tem professoras da área clínica, tem professora da área do trabalho, a Michelle, que depois pode falar um pouquinho da área dela. Então a gente tem nas linhas gerais, eu acho que os campos tradicionais, né? Na educação, no trabalho, clínica, na saúde, na assistência. Eu acabo trabalhando com adoção, né, aproveitando o embalo, porque a Michelle falou do Nedígio, o Gustavo está falando das experiências que ele teve também. Acho que a gente tem uma ênfase de pensar a infância e adolescência, né, no curso, nas pesquisas, então acho que é um campo forte. A gente tem também a parte de ensino, que é muito bacana também, né, Vitor, falar dos grupos, né, de estudos. Eu acho que é uma forma também de aproximar principalmente os alunos que estão no começo do curso, que muitas vezes não tem pouca experiência, né, para atuar em algum projeto de extensão, que tem alguma parte mais prática. Então geralmente eles se envolvem, né, em grupos de estudo, onde eles se aproximam da área. Eu acho que de maneira geral é isso. Acho que a Michelle pode falar daí da extensão, né? Temos o NUMAP, temos o Cuida Bem. É difícil a gente falar tudo, né, que acontece dentro do curso de psicologia aqui na universidade, né? A gente também peço desculpas se a gente, né, deixar algum projeto, alguma pesquisa, né, de fora, porque de fato são inúmeras as ações desenvolvidas, né, pelos professores e pelas professoras. Mas eu queria voltar um pouquinho, né, nessa pergunta do Lucas, para dizer que o curso de psicologia da Unicentro tem duas ênfases, né? E eu acho que isso é importante porque, né, as ênfases do nosso curso, numa dessas ênfases, né, a pesquisa é a centralidade. Então, a gente tem aí a ênfase de psicologia e processos de investigação científica. Então, onde a gente incentiva, né, o nosso e a nossa futura psicóloga a experimentar também a pesquisa, né, não somente na iniciação científica, mas também essa prática de investigação psicológica, de pesquisa psicológica, né, que tem duração de 2 anos. Então, é uma das ênfases do curso. E a outra ênfase, né, que nós temos aqui no curso de psicologia
É uma ênfase aí que engloba, então, os processos educativos, prevenção e promoção da saúde, né? E onde se desenvolvem aí diferentes áreas, né, e perspectivas para a gente trabalhar em temas também dentro da educação, da promoção da saúde e trabalho. Falar, né, a Verônica já citou, nós nos organizamos, além das linhas de pesquisa que os professores têm, também nos organizamos nos nossos laboratórios, né, que acabam aí organizando, às vezes, a pesquisa, a extensão e também essas atividades, né, de ensino, para além das disciplinas que a gente ministra, né, essas ações de extensão, como os grupos, né, de estudos mais teóricos, determinadas temáticas, tá, específicas de cada laboratório. Então, a gente hoje, no curso de psicologia, né, a gente tem laboratório, vou só citar rapidamente aqui, né, para curiosidade, para quem está escutando a gente, ter curiosidade de entrar lá no site do curso, né, de explorar as possibilidades, tá? A gente tem um laboratório de psicologia do bilinguismo, a gente tem o laboratório de psicologia social e processos institucionais, a gente tem o laboratório Mulheres, Discursividades e Violências, nós temos o laboratório de psicologia do desenvolvimento e da saúde, temos o laboratório de estudos do desenvolvimento humano, temos o laboratório de psicanálise, temos o laboratório de estudos sobre infância e adolescência, né? Temos o laboratório de psicologia social e institucional, temos o laboratório também, né, o núcleo aí de estudos e práticas na área do trabalho, o NUTRA, né? Então nós temos aí, em torno desses laboratórios, acho que dá para dar uma dimensão, né, das pesquisas que acontecem, né, a partir desses laboratórios. Então são inúmeras pesquisas, desde aquelas financiadas pelos órgãos de fomento, como CNPq, CAPES, Fundação Araucária, né, até pesquisas sem financiamento, que os nossos estudantes e as nossas estudantes realizam muitas vezes nos projetos de PPP, que é essa prática de pesquisa em psicologia, ou nas iniciações científicas, né? Então, em torno desses laboratórios estão as temáticas, né, que acontecem as pesquisas, então, em torno da violência, do desenvolvimento humano, que não é somente de crianças e adolescentes, mas que inclui aí, né, a vida adulta, a velhice, né, os estudos dentro do envelhecimento também, do luto, né, dos cuidados paliativos, das práticas de cuidado, então, HIV, AIDS, né, de saúde mental. Então, aí acho que a gente entra nas práticas de assistência. Então, tem, de fato, aí várias possibilidades aí, né, de estudo na área de saúde do trabalhador, né, dos trabalhadores em diferentes políticas também. Então, a gente tem aí uma infinidade. Eu não sei, Lucas, né, a tua pergunta, não, acho que a gente, se for elencar todos, é bastante coisa, então acho que dá conta aqui da gente, né, explicitar. E os nossos projetos de extensão funcionam da mesma forma. Tem aqueles projetos com financiamento, né, e os projetos de extensão sem financiamento. Nós temos 2 projetos, né, que são vinculados, então, uma parceria com a SET, onde a SET financia, junto com a UGF, em todas as universidades, nas 7, né, universidades estaduais, aí, o NEDIGE, e no MAP. Então, no MAP é o núcleo, né, Maria da Penha, que atende mulheres vítimas de violência, e o NEDIGE é o núcleo de estudos e defesa do direito da infância e juventude, que atende as violações de direitos de crianças e adolescentes através de uma prática interdisciplinar que envolve a área de psicologia e a área de direito nos 2 projetos. Temos um outro projeto, que é o Cuida Bem, né, que é um projeto de algumas professoras aqui do curso de psicologia e do curso de fonoaudiologia, né, voltado então para a prevenção, né, de cuidados na infância, né, e na adolescência. E temos também aí outros projetos, esses 3 projetos são os 3 projetos, né, tem o projeto da professora Verônica, né, que são os grupos de adoção, e tem alguns grupos de estudos, né, que acontecem no campo também, né, vinculado a esses laboratórios que eu mencionei aqui. Não sei, Lucas e Vitor, se surgir aí outra pergunta, né, por favor, nos digam aí, que aí a gente vai lembrando e trazendo mais informações. Gustavo, também, se você lembrou aí de alguma coisa, Maria Clara, Vinícius. Prof, eu acho legal também falar das monitorias, né, porque é um espaço que a universidade te dá para você
experimentar um pouquinho do campo da docência ali, ajudar os professores das disciplinas que você mais gosta e que você mais se interessou ali. Bom, eu acho que um dos projetos que foi recém-criado agora no curso de psicologia, né, foi o projeto de atendimento às famílias enlutadas, né, por conta da Covid-19. E esse projeto, ele ganhou bastante destaque, né, por não só atender o público ali da Unicentro em si, mas também atender a cidade de Irati, né, ou seja, o pessoal ali que está residindo no município de Irati. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre como que foi a criação desse projeto. Aqui em Guarapuava, onde eu e o Lucas moramos, nós temos um projeto, mas é voltado que dentro da Coordenadoria de Apoio ao Estudante, né, mas ele é voltado somente às pessoas da instituição, né? E o projeto de vocês foi mais além, né? Não atendeu somente o corpo docente e discente, né? E nem dos agentes técnicos, né? Vitor, acho que é bem bacana a gente pensar dessas inserções da psicologia durante a pandemia, né? Então, assim, acho que teve um movimento, talvez até uma impressão de silenciamento das universidades durante a pandemia em função de, então não está tendo aula presencial, não está tendo, né, trabalho ou estudo ou alguma coisa assim, né? E a gente fez bastante coisa durante a pandemia, né? A universidade não parou. Eu acho que isso que a Verônica está trazendo, né? Nós seguimos, né, trabalhando, os nossos estudantes também seguiram, né, com as aulas, com os atendimentos. Vitor, quando tu perguntas isso pra gente, é importante, né, como a gente vai esquecendo de mencionar algumas coisas, né? Então, assim, a pandemia, ela exigiu uma reconfiguração, né? E não foi diferente para a prática psicológica. Então, nesse tempo de pandemia, a gente enquanto profissão também, precisou regulamentar e se adaptar ao atendimento online, né? Então, isso também exigiu aí um tempo de organização e de orientações técnicas aos profissionais psicólogos e psicólogas, mas também a nós da universidade enquanto campo de formação. Nesse contexto, então, a gente precisou de um tempo também para adaptar e construir, né, o nosso serviço, porque a psicologia na Unicentro, assim como os outros cursos também, ele conta com uma, hoje, né, nomeada clínica escola ou serviços escola, em psicologia, onde algumas das práticas de formação acontecem. Então, na Unicentro, a gente tem, né, vinculado à clínica escola de psicologia, algumas práticas, né, oferta de alguns atendimentos e alguns serviços. E o atendimento, então, às pessoas em luto, faz parte da prática profissional dos nossos estudantes, né, de último ano do curso. Então, está vinculada ao estágio profissionalizante, né, desses futuros e dessas futuras psicólogas, né, que vão estar aí atuando no mercado aí de trabalho, né, atendendo as pessoas. Então, assim como também existe o pronto atendimento a trabalhadores, né, também vinculado ao serviço escola, justamente porque, né, os trabalhadores da saúde, da assistência, vou citar, né, da educação, foram trabalhadores que não tiveram pausa, né, nesse período aí da pandemia. Então, trabalhadores que estiveram atendendo as famílias, né, atendendo as pessoas aí numa condição de vulnerabilidade, né, ou social ou emocional, né, que a gente pode aí pensar bastante grande, né, trazida, né, por essas perdas, né, na pandemia, perdas de pessoas, né, a gente diz assim, perdas de pessoas, mas perdas de direitos, né, perda de cidadania, perda do emprego que produz sofrimento, perda, né, também aí de uma condição de material de vida, de inserção, perda pelos vínculos também estabelecidos que o contato, que as relações humanas permitem, né, que a circulação da cidade permite. Então a gente organizou sim alguns atendimentos para a população, né, em luto e que pode ser acessada. Então a gente tem uma carta de serviços hoje no Serviço Escola de Psicologia que permite ali entender quais são as ofertas, né? Tem até o atendimento de tive o diagnóstico de Covid, né? Tem esse impacto todo, né? De ser diagnosticado, o medo que prevalece, né? E assim toca todas e todos nós.
e aí também tem um serviço de aconselhamento para quem acaba, né, de receber aí o diagnóstico também de Covid. É importante, eu acho, também falar, né, que a gente está falando, o Gustavo mencionou uma área emergente e extremamente complexa e importante, que é a área das emergências e desastres na psicologia, com o qual a gente tem falado muito e buscado referências para auxiliar a gente na criação de intervenções, né, mais adequadas, localizadas, ética, né, e politicamente implicadas nesse contexto pandêmico. Então, sim, a gente tem esse atendimento aí, Vitor, né, nessa carta aí de serviços que a gente construiu e se adaptou, né, e inclusive atendimento psicológico online, né, também é ofertado pelo serviço escola. Sim, eu vou fazer uma pergunta que a gente fez quando fez o podcast da enfermagem. A gente perguntou qual situação que vocês vivenciaram, assim, nas práticas, no caso dos alunos, dos professores, né, que marcaram vocês, assim, aquele fato que vocês relembram, assim, durante a profissão, que marcou vocês de alguma forma. Vamos deixar para os estudantes e para o Gustavo aí responder primeiro, né, Verônica? A gente tem mais aí, não vamos entregar a idade, mas um pouco mais de chão. Todo mundo em silêncio, estão pensando. Eu não tenho muito o que falar, né? A minha vivência com a universidade foi muito pequena, na verdade, porque eu entrei e logo saí por conta da quarentena e tudo. Mas eu sou bolsista do projeto de extensão do Cuida Bem, e eu acho que é um projeto que leva informações à mãe, gestante, puérpera, né, para bebês de 0 a 1 ano. E antes os atendimentos aconteceriam lá na clínica escola, então a gente faria uma roda de conversa com as mães e tudo, e agora migrou para o Instagram. E a gente recebe muita demanda, assim, por conta da amamentação. Por eu ter uma pequena bagagem, né, de experiência, eu acho que o que mais me marcou são mães, assim, que... Isso é da outro podcast até, né? Que desmamam o bebê por conta de mitos ou por conta de pouco apoio familiar ou de profissionais. E eu acho que em toda essa minha área até agora, que ainda tô no 2º ano, né? O que mais me marcou foi isso, assim, de ver as mães sofrendo por uma coisa que não necessariamente teria que acontecer, né? Falando de mim, eu acho que dá pra sempre lembrar de uma coisa ou outra, né? Tem várias, assim, mas acho que eu mais gosto de lembrar e falar é que o meu primeiro estágio foi numa festa junina. Né, é uma coisa assim que me marcou bastante, porque no 2º ano, estágio básico de psicologia social, a gente costuma se inserir em alguns campos possíveis de atuação, e o primeiro em que a gente teve contato foi o CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial, e a primeira atividade que nós fizemos foi participar da festa junina que eles realizaram com os usuários. E eu tenho até a gravata de EVA, sei lá do que era aquele material que a gente usou naquele dia, guardada como uma lembrança, sabe? Porque eu acho muito, muito legal como uma atividade de estágio, uma atividade profissional, e foi a primeira que eu tive também. Foi numa festa junina, pescando peixe e jogando bola para acertar numa cesta e ali falando com as pessoas. Então acho que foi uma coisa assim que me marcou bastante, que é bastante significativa também, né? Então acho que eu queria lembrar dessa. Fiquei bastante pensativo mesmo, Vitor, porque o Vitor não, foi o Lucas, né, que fez a pergunta. Fiquei bastante pensativo porque são muitas mesmo, né, experiências que chamam a atenção. Durante a graduação, na prática, profissional, pude visualizar algumas outras também. Mas na graduação houveram 2 situações que me chamaram muita atenção e acredito que há um divisor de águas em cada uma delas, né? Primeiramente, por escutar, né, de pacientes, né, o relato de ter vivido trancafiado, né, por muitos anos em hospitais psiquiátricos, né? Pacientes respondendo muito bem ao tratamento, né, psicológico e psiquiátrico em liberdade, né, em centro de atenção psicossocial, já há alguns anos, mas com um relato muito dramático de que, né, passaram em outros tempos 15, 20 anos presos em hospitais com uma vida ceifada, né, a partir do encerramento da liberdade. Então, poder escutar esse relato que marca, né, com um registro não infeliz, mas a potência que tem numa prática que é psicológica, né, da garantia do tratamento e da qualidade de vida e do bem-estar social, né, em liberdade, que é uma das defesas, né, dessa categoria, né, que a gente precisa
tratar a diversidade, né, como diversidade, a doença, sim, como doença, com o tratamento que merece, mas com respeito à dignidade, né, humana. Então essa foi acho que um divisor importantíssimo para eu pensar o trabalho que exerço hoje, inclusive na área clínica, e o que eu estudo sobre tratamento psicológico. E um outro divisor foi em estágios, né, também, e me deparar assim com famílias em extrema situação de pobreza, em que a geladeira nunca existiu na casa, nunca teve geladeira, desde que a casa é casa, gerações e gerações, casa é casa, né, não há cama, é o sofá, é um cômodo só. E pensar, né, o que a psicologia tem a ver com isso, né, o que eu ficava perguntando durante aquele tempo, em que pude visualizar, né, que há famílias, há pessoas que vivem com que um mês, vivem com que eu passo um dia, 2 dias, assim, alimentação, o gasto em transporte, é uma renda mensal de uma pessoa. Então isso é forte de você ver, né, a realidade da desnutrição, da pobreza, em que a profissão é convocada a atuar, né, dentro da Secretaria da Assistência Social para que haja redução dos danos, né, da desigualdade social. Então ali também foi um outro marco, né, em que me vi responsável também, assim, né, como traz a Constituição Federal, né, o artigo 224, em que é de responsabilidade do Estado, da sociedade e da comunidade a garantia de direitos da infância e juventude desse país, né. Aí me formei numa universidade pública, acho que nada mais necessário do que eu possa possibilitar um retorno a esse país também, pelo investimento, né, feito em minha pessoa física, né, mas que tive o privilégio de estudar, né, numa universidade pública, com investimento público, com qualidade. Então, Vitor, eu pensei nesses dois, mas assim, se eu parasse mais um pouco, pensaria em outros marcos aí importantes, tá, da graduação. O Vinícius comentou no início ali, é uma graduação tanto assim conturbada no sentido bom, que ela faz com que a gente veja o mundo com outros olhos. Então, esses são os 2 exemplos aí que me marcam até hoje, fazem parte do meu cotidiano de trabalho também. Fiquei pensando aqui, né? Nossa, que pergunta difícil aqui. Eu acho que o que me faz pensar, né, como profissional, como docente também, é a capacidade de escuta, né? Eu não consigo localizar, assim, um evento, uma situação, né? Pegar aí, o Gustavo tá falando, né, de que a gente vê muita coisa, eu acho que a gente escuta muita coisa também, né? E estar ali disponível, uma pessoa que de repente nunca contou a vida, né? Então poder perguntar, né, quem é você, né, como que foi a sua vida, o que você tem para me dizer hoje. Eu acho que essas experiências de escuta, elas são transformadoras, né, para nós que escutamos e também para quem em algum momento parou de repente para falar um pouco de si, para falar o que está pensando, o que é da vida, né, o que aconteceu com a vida. Então eu acho que essa experiência de escuta, né, o trabalho como docente, né, lembrando aqui, eu e Michele somos professoras de estágio, né, acompanhamos os alunos. Então acho que trabalhar essa qualidade, né, ou essa postura de escutar, né, eu acho que isso é uma coisa que me marca, né, e eu acho que é bem característica do trabalho mesmo, né, do psicólogo, da psicóloga. Acho que um pouco sobre isso agora. Nossa, né, obrigada por isso, também poder ouvir, né, escutar essa experiência aí da Maria Clara, do Vinícius, do Gustavo. A gente lembra ao mesmo tempo de tanta coisa, e para verbalizar também acho que tem um outro processo, né? Vitor, né, e Lucas, não é simples, né, essa pergunta, como a Verônica fala, né, a gente vai lembrando de várias coisas que nos tocam, né, em alguns anos já de profissão como psicólogas, né, mas eu queria falar um pouquinho desse lugar de formadora, né, e eu lembro, né, num certo momento da trajetória profissional, quando um estudante, né, fala pra gente, né, compartilha conosco o quanto o acesso à educação pública deu um lugar de dignidade, né, e eu lembro, assim, de ficar muito emocionada de ver a possibilidade, né, o que o acesso
a educação produz um lugar, uma existência capaz de tirar, né, assim, alguém de uma condição de vulnerabilidade. Então, através da educação, se transformar, né, aí num processo cidadão, num processo, né, um pouco mais digno. Então, eu falo da educação pública, né, da formação em psicologia, mas também, né, da educação no ensino médio, através, né, também de políticas educacionais que permitem o acesso e a permanência dos estudantes, né, na universidade. Então, me lembrei, né, enquanto docente, do quanto nosso trabalho, o quanto a universidade pública, né, é importante, né, é transformadora, né, de realidades também. Então me lembrei, né, dessa situação que me deixou muito putz, né, assim, a educação, né, ela transforma, né, assim, ela transforma. Acho que lembrei, né, disso e posso citar aí tantas outras inúmeras situações da formação desses futuros profissionais. Nas situações de vulnerabilidade, né, como o Gustavo fala, né, daqueles momentos assim que a gente vê, olha, realmente a desigualdade, a pobreza também adoece, traz sofrimento, também violações de direitos, né, o quanto isso vulnerabiliza também a violação de direitos, né, não só de infância, na infância e adolescência, mas também na vida adulta, das mulheres, dos idosos, das idosas, né, produz enquanto uma marca, enquanto sofrimento, e a capacidade que a gente tem de desenvolver a escuta, como a Verônica traz, para processos mais ampliados, né, então esse cuidado sem patologizar, psicologizar, né, medicalizar, medicamentalização, né, da sociedade também. Então, o quanto a desenvolver e construir para o desenvolvimento, né, da escuta desses futuros profissionais é importante, né, que a gente localize esses fenômenos na complexidade que eles exigem. E aí a gente vê o avanço, né, dos nossos estudantes, das nossas estudantes depois na atuação profissional, quando localizam, né, quando conseguem fazer essas intervenções localizadas, né, e que muito situadas, né. Então, acho que esse é um fato que me lembrei, e durante a graduação, a experiência de que a psicologia poderia fazer visitas domiciliares, né, então que a psicologia pode intervir, fazer intervenções através de visitas domiciliares, né, no território. Então essa possibilidade de conhecer o território de vida das pessoas, que interroga o nosso lugar, que interroga, né, o nosso lugar de privilégio, que interroga, assim, nos faz ver que existem muitos modos de existir, muitos modos, né, de expressar a vida, né, o próprio lugar de mulher, o próprio lugar, né, de ser homem nessa sociedade. Então, a possibilidade de transcorrer, né, de percorrer, na verdade, os territórios, né, geográficos através da política de saúde foi uma marca na minha graduação, uma marca na minha formação, e que faz com que eu tenha, né, o interesse na área, então, de psicologia social, né, como vem atuando agora. É isso aí, professor. E você destacou, né, sobre a questão da educação, né, que a educação move o mundo, né, por assim dizer, né, já citando Paulo Freire, que esse ano fez 100 anos, né, por assim dizer, de Paulo Freire, né, que a educação não transforma o mundo, né, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Essa é a frase desse grande educador aí que passou pelo nosso mundo aí, por assim dizer, né, que teve um grande processo aí, um processo importantíssimo no moldar ao que a gente conhece hoje como educação. Bom, e agora nós chegamos àquele quadro sensacional, né, meu fone tá caindo, não sei porquê, mas chegamos ao nosso quadro sensacional, que é o A Que Dicas Chegamos. Que é aquele quadro que todos que participam do podcast aí, sejam professores, alunos, egressos e também nós da produção, indicamos para você, querido ouvinte, algumas produções, sejam filmes, séries, livros, músicas, sites, artigos, enfim, o que quiser na área de qual estamos abordando, né? E hoje a área é psicologia, e eu gostaria de chamar a professora Verônica para dar as suas indicações. Vitor, eu pensei em exemplos da literatura, né? Então eu acho que a gente bastante referências, né? A gente estava falando antes de escuta, de conhecer realidades diferentes, né? Então acho que a literatura, ela proporciona essas experiências, né? Viver e ouvir, conhecer outras histórias que às vezes a gente não consegue
vivenciar na prática. Então, eu indico, né, um conto do Machado de Assis, O Alienista. Ele é clássico também, todo mundo, né, vai falar desse conto. Acho que a maior parte de quem faz vestibular também até deve ter lido ou vai ter que ler, né, é uma referência aí que está sempre colocada nas leituras. Ele discute um pouco assim de como que a gente pensa o normal, a doença, a sociedade, né? Então acho que a gente pode pensar, né, e fazer várias reflexões aí a partir dessa leitura do conto. E tem um outro livro também, que é o Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, que eu acho que também assim, é uma dica valiosa para a gente conhecer uma autora negra brasileira, né? Conhecer uma realidade que acho que a maior parte de nós está muito distante ou vivenciou só pequenas inserções, né? Como Gustavo fala em algumas visitas. Então é um diário, né? Onde ela vai falar da vida dela, né? Numa favela. Então acho que é um livro também que pode colocar a gente com outras realidades, né? E acho que são experiências aí bastante importantes para quem busca, né? Ou pensa em fazer o vestibular ou fazer a entrada aí no curso de psicologia. Agora as indicações da professora Michele e também da Cecília, vai que ela queira dar uma indicação aí também. Obrigada, Vitor. A Verônica, eu também lembrei, né, da Carolina, né, de Jesus aí, lembrei desse livro, mas para quem quer conhecer então um pouquinho também da história, da psicologia, tem um livro escrito por pesquisadores e psicólogos brasileiros que vai trazer um pouco essa epistemologia da ciência, né, no Brasil. O livro é a História da Psicologia, Rumos e Percursos, né, da editora Nau, organizada pela professora Ana Maria Jacob Lela, o Arthur Arruda Leal Ferreira e o Francisco Teixeira Portugal. Então é um livro que vai percorrer a história da psicologia, que no Brasil, as áreas, né, as grandes áreas, então dá uma noção também aí para quem quer, né, tem curiosidade de saber um pouquinho mais de que psicologia é essa brasileira. Me lembrei também aí assim, tem algumas possibilidades de séries, né, que a gente pode aí também se inserir, mas lembrei de um livro de contos da Conceição Evaristo, né, onde traz a vida, né, de muitos brasileiros e brasileiras, que fala muito do cotidiano, né, de atuação, assim, das vidas e de atuação que a psicologia se ocupa, né, Olhos d'Água. Então, né, esse livro de contos também o pessoal consegue achar aí, né, acho que com bastante facilidade. Então, lembrei desses livros. Para quem quer entender um pouquinho, né, o que a psicologia pode fazer, o que é esse tal de SUS, a psicologia, né, na saúde. Tem uma série, agora não vou lembrar onde ela está disponível exatamente, né, dessas, mas chama Atenção Básica, e ela vai mostrar um pouquinho do percurso, né, do trabalho na área de saúde, unidades básicas de saúde, e que é uma área também que a psicologia aí, né, atua. Então, lembrei dessas. Daqui um pouco, se eu lembrar de mais alguma, a gente fala aí também, mas essas acho que são aí obras importantes. Aí tem outros autores e autoras negras também produzindo, né, autores, né, você falou aí que livros infantis, né, a gente tem alguns aí também para indicar, né, Como Vivem os Tubarões, eu acho que é esse o nome agora, assim, que é uma edição aí acho que é Olho de Vidro, agora não vou lembrar exatamente agora a editora, mas que vai trazer um conto, né, que vai, assim, que tem uma ilustração infantil para trabalhar essa questão do capitalismo, né, e um pouco aí de como a gente se organiza enquanto sociedade. É isso aí. Gustavo, qual que é a sua indicação? Acho que, né, depois dos livros, irei indicar alguns filmes que me chamam bastante atenção. E há os cines de debates também, né, recorrentes dentro do Unicentro, o IPG faz também. Um dos filmes é um filme italiano, ele se chama Si può fare, em português a tradução é Dá Pra Fazer. Acho que é um filme mágico, assim, para pensar a potência do trabalho de uma psicóloga, de um psicólogo, de uma prática que tem como linha de frente o cuidado, a partir da escuta, né, como bem referenciado pela Verônica. Indico também um filme que me chamou a atenção e foi durante a graduação, um filme brasileiro, Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, né, fazendo protagonista.
filme que chama a atenção, assim, de uma maneira muito profunda e tocante, sobre as diferentes realidades desse país, e como a nossa profissão pode se inserir nesse campo de trabalho. Outro filme também que dá para fazer uma analogia legal com o trabalho da psicologia é um filme francês, eu não me lembro o nome em francês, é A Vida é Bela, um filme que trata sobre a guerra e os efeitos, né, traumáticos e desesperadores de uma guerra, inclusive, né, sendo protagonizado por um pai e uma criança. Se esses tempos de pandemia não estão vinculados, né, a tempos de guerra, a tempos de sofrimento coletivo, eu acredito que a psicologia também é convocada a pensar, né, o lugar de trabalho. Então essas são as minhas indicações de filmes. Fico aberto aí para outros, porque é uma área que eu adoro, assim, assistir filme e debater sobre ele. Só uma correção, A Vida é Bela é italiano, é um filme italiano. Muito obrigado, Vitor. Esse não é um dos que eu já assisti 10 vezes, igual o Se Può Fare, então obrigado mesmo pela correção. Esse aí é um dos meus filmes favoritos. Pode. Não, eu vou corrigir a indicação do livro, né? Que assim, tem tubarão, mas não é aquele nome que eu disse não, né? O título do livro é Se os Tubarões Fossem Homens, e realmente é da editora Olho de Vidro. Agora chegou a vez dos acadêmicos, começando pela Maria Clara. Quais são as indicações? Eu não sei se é o mesmo do que o da Prof. Michele falou, mas uma série que é muito boa é a Unidade Básica, que você dá pra ver bem o cenário, é o mesmo, né? E puxando mais para os livros infantis, que é uma área que está me chamando bastante atenção, são os livros do Emicida, aquele cantor. E tem dois, tem o Amoras e acho que é A Solidão que Ficou Minha Amiga, alguma coisa assim. Que esse segundo, o título já diz sobre o que trata, né? E o primeiro é sobre como as crianças podem se orgulhar de quem elas são, né? Não precisa viver de preconceitos, de querer se padronizar em alguma coisa. E também, já fazendo um marketing pro projeto que eu participo, né, seguir o Cuida Bem e todos os outros projetos que estão no Instagram, para já saber um pouco também da rotina de dentro da universidade. @Projeto Cuida Bem. Show! Vinícius, qual que é a sua indicação? Então, acho que eu não vou poder contribuir muito com livros, porque não é meu forte, mas eu tentei pensar em alguns filmes e séries. A gente tinha, né, porque agora não tem por causa da pandemia, a prática de fazer cine debate, é uma coisa que em psicologia tem muito. Documentário, filme, muitas coisas a gente gosta de ver, e eu tentei lembrar de alguns dos muitos que eu vi, que me marcaram. Acho que o primeiro que eu assisti, assim, que me marcou também bastante foi Nise, da Silveira, O Coração da Loucura. É um filme que é, assim, clássico pra gente falar sobre psicologia, sobre psiquiatria, reforma psiquiátrica e muitas outras coisas. É um filme brasileiro, né? É extremamente bom, fica aí também a recomendação. Outro que é, assim, clássico quando a gente pensa em psicologia é Divertidamente. Eu acho que foi difícil não vir imediatamente a minha mente quando sugeriram a dica. Também dá para pensar bastante essa questão da importância da tristeza, de você compartilhar as suas emoções também com as pessoas. É uma série que eu gosto muito e que também acho que é clássica, é Bates Motel. Psicopatologia ali tá gritando na nossa cara muitas questões e que faz a gente se assustar bastante também, é uma posição importante. Outra que acabou recentemente é a Typical, né, que vai falar sobre espectro autista, mas também sobre muitas outras questões, sobre esporte também, que foi um assunto que o Gustavo levantou e que vem aí um movimento de tentar pensar a psicologia em relação a isso. Um outro também que eu lembro que me marcou foi O Operário, é um filme também muito interessante, dá pra gente estranhar também e pensar muitas coisas. O Quarto de Jack também me marcou bastante, assisti durante a graduação. Acho que a série que mais tá bombando atualmente é Sex Education, e também fica a recomendação, porque essa série é extremamente boa, ela, assim, é brilhante, até dá pra dizer esse termo. E também eu me esforcei um pouquinho para tentar pensar em música, e eu pensei num álbum que, assim, eu particularmente gosto bastante e também dá pra relacionar, porque assim, psicologia é difícil a gente ter paz pra poder ouvir uma música, assistir um filme ou uma série, porque a gente sempre tem questões ali que a gente fica pensando. E eu ia recomendar o álbum After Hours, do The Weeknd, porque dá pra gente pensar sobre ser um personagem ou não ser, em que momento eu posso fazer de conta que eu sou uma pessoa que eu não sou. Dá pra gente pensar também uso de drogas, a questão de redução de danos, também dá ali pra você buscar alguma coisa, outros assuntos também.
e a questão de estética, né? Ultimamente, a harmonização facial, muitas coisas estão em voga, principalmente nas redes sociais, que nos, de certa forma, obrigam a ser pessoas que não somos. E tem uma crítica ali a esse discurso. Então, me esforcei ali para tentar pensar uma coisa de música e acho que as minhas dicas e recomendações seriam essas. Posso lembrar de outra coisa agora, Vitor, Lucas, aproveitar. A Maria Clara falou do Emicida, né, gente? O vídeo dele amarelo, se vocês colocarem também no YouTube, é, assim, lindo, né? Tanto a imagem quanto a música mesmo. Acho que, lembrando aí que o Vinícius falou também de música, né? Acho que é uma outra indicação bem legal, assim. Lucas Gomes Timóteo, suas indicações. Então, eu vou falar de uma série. Achei que todo mundo ia falar, mas ninguém falou ainda, de Sessão de Terapia, que tem a versão norte-americana, tem a versão brasileira, né, com o Selton Mello, acho que está disponível na Globoplay, se não me engano. Enfim, fala cada episódio trata um caso diferente numa sessão de terapia com o paciente e o psicólogo. Eu queria falar de um livro infantil, que é Mônica Força, que é a personagem do Maurício de Souza, a Mônica, em que ela está no meio de um possível divórcio entre os pais e como que ela lida com aquela situação. E é um livro para criança, óbvio, e acho que essa que é, assim, o lado legal do livro, que mostra para a criança como tentar lidar com aquilo. E apesar de ser uma situação bem difícil, o livro, pelo menos no meu ponto de vista, trata isso de uma maneira bem suave, se é que pode ser suave para uma criança, né? Mas enfim. Uma série que eu achei bem interessante, está disponível na Netflix, que é Mindhunter, que é sobre agentes do FBI na década de 70, né, logo que a psicologia surgiu, como os professores falaram. Trata de um agente que começa a entrevistar os serial killers, os serial killers, para saber o que motivava eles a cometer os seus crimes, a matar, como que a psicopatia, ou seja lá qual a doença que acometia eles, surgiu, né? O que eles enfrentaram na infância, o que levou eles a cometer aqueles assassinatos. E ele tentou achar algo em comum entre todos eles para tentar identificar possíveis serial killers no futuro. Tem 2 temporadas, eu acho que cancelaram a série, era boa por sinal, mas recomendo essa série. Vou falar uma que é de super-heróis, que aparentemente de primeiro momento eu não vi nada de psicologia, mas que é WandaVision. Tem disponível na Disney. Eu percebi algo quando começaram a falar de luto sobre isso da pandemia, e WandaVision, se for analisar do ponto de vista, a série é justamente sobre o luto dela, né? Pra quem não conhece a história dela, ela namorava um outro super-herói que morreu, e ela, como que ela tratou esse luto, é o que é a temporada inteira, né? Acho que são 8 episódios, se não me engano, e todo o decorrer da história é sobre como ela trabalha o luto. O problema é que quando uma pessoa com muitos poderes não sabe trabalhar o luto, traz consequências muito sérias, e é isso que acontece no seriado. Eu queria associar esse seriado da WandaVision com uma frase que eu li do psicanalista Winnicott. A citação é essa: o fato de o luto demorar tanto para ser resolvido não é um sinal de inadequação, mas indica a profundidade da alma. Eu acho que essa frase casa certinho com a série. Cara, eu nem quero dar mais indicação, não. Mas ó, eu achei que eu ia ser o único nerdão, por assim dizer, que ia indicar alguma coisa, mas o Lucas também indicou WandaVision, então aí. Mas eu tenho algumas indicações aqui pra dar. A maioria é filmes ou séries, né? Então eu peço desculpas por ser muitas. Mas assim, a primeira série que eu tenho pra indicar é uma que tá voltando agora, né? Vai ter uma espécie de revival, uma última temporada, que é Dexter. Que o Dexter, ele é um policial, né? Um forense. Eu não sei se é essa a pronúncia correta. No departamento de polícia de Miami, ele, investiga casos, enfim, só que ele também é meio que um assassino por trás, né? Ele investiga casos de assassinato, mas ele também é assassino. Nos momentos ali da série, principalmente nas primeiras temporadas, mostra muito memórias entre ele e o pai dele, né? Que quando ele era mais jovem, o pai percebeu que ele tinha traços de psicopatia. E ensinou que ele só deveria ser violento com pessoas que tivessem cometido algum crime. E ele só poderia cometer esse crime caso ele tivesse provas. Então a série tem 9 temporadas, se eu não me engano, vai ter uma 10ª agora, um revival pelo Paramount Plus, e as 9 temporadas estão disponíveis nos serviços Prime Video e HBO Max.
Outras indicações que eu tenho aqui é um filme que eu gosto muito, que é de 2006, do Guillermo del Toro, chamado Labirinto do Fauno. Ele é um filme que se passa na Espanha, 1944, quando a Guerra Civil meio que já terminou. E, tipo, trata da história da Ofélia, né, que é uma criança de 10 anos que muda para a região, pra região ali da Espanha, onde se passa o filme com sua mãe. E, assim, ela descobre um contato, uma espécie de contato secreto, não sei dizer, assim, bem certo, mas o filme ele trata muito da questão da imaginação da criança, né? Não só da imaginação, mas também de coisas que supostamente eram reais, mas que muitos não acreditavam por se tratar apenas da visão de uma criança. Outro filme também, esse é de 2004, é um dos meus filmes favoritos do ator Jim Carrey, que é o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, no qual a Clementine, que é interpretada pela Kate Winslet, ela quer esquecer o seu ex, né, que no caso é o Joe, interpretado pelo Jim Carrey, e ela aceita se submeter a um tratamento experimental que retira de sua memória os momentos vividos com ele. Então, a narrativa do filme principal é essa, mas tem outras narrativas que podem ser abordadas, né, que são abordadas durante todo o decorrer do filme. Um que eu assisti essa semana, que é nessa semana do dia 29, né, que eu achei sensacional, eu não conhecia, que é do Mads Mikkelsen, o que ele faz, o personagem, ele interpreta o Lucas, né? O filme é A Caça, de 2012. O Lucas, ele é um professor de creche, ele é tipo um professor querido por todos, e por ser querido com todos, né, querido com os alunos, uma jovenzinha, uma criança de 5 anos, chamada Clara, ela diz que como é que eu posso dizer? Ela transforma uma paixão por esse professor, né? Só que o professor, ele não corresponde, por assim dizer, né? E ela acaba inventando que o professor acabou fazendo coisas com ela e, enfim, toda a história principal do filme é totalmente por conta dessa mentira, né? Que a criança inventou e ele acaba sendo preso, enfim. Ocorre toda uma investigação por trás disso. Outros filmes que eu quero indicar, mas na verdade eu quero indicar um diretor, é o diretor Stanley Kubrick, que tem muitos filmes que que abordam, né, essa questão de psicologia, né? Os dois que eu acho que abordam, na verdade tem o 2001, Odisseia no Espaço de 69, né, que ele aborda toda essa questão do personagem estar preso no espaço, né? Mas dois principais assim que abordam bastante é o Laranja Mecânica de 72 e o Iluminado de 1980. O Laranja Mecânica, ele já é um drama, né? E o Iluminado já é um filme de terror. É considerado filmes cult, por assim dizer, por essa geração. E a parte que eu falei que eu seria um nerdão, né? Que nem eu tava conversando com o Lucas, é um anime que me tocou profundamente, por assim dizer, um anime de 1995 chamado New Genesis Evangelion. Ele tem 25, 26 episódios, ele é feito pelo Hideaki Anno e basicamente, tipo, claro, né, o anime tem toda essa pegada de, por exemplo, trazer coisas da Bíblia, né, mas ele trata muito sobre a questão do personagem em si, que é o Shinji, né, sobre a questão do Shinji ser uma pessoa que a mãe dele faleceu, né, e ele não tem contato com seu pai, enfim, toda essa questão de ele tentar sempre a aprovação do pai e nunca recebe, e ele dentro de si está desenvolvendo tipo, por assim dizer, ele está desenvolvendo uma coisa que ele não gosta de ser tocado, e também sobre a questão da depressão. E esse anime, ele é tipo, importante, assim, porque além, o Shinji, basicamente, ele é inspirado no autor do anime, né, que é o Hideaki, que também nos últimos episódios, que são muito criticados, ele passa a visão de como é a depressão, né, como é essa questão de você sempre se questionar o porquê de você estar ali naquele mundo, né. Então, esse anime está disponível na Netflix, também tem um final alternativo, que é o The End of Evangelion, que é um filme de 1 hora e pouco, enfim, todos estão disponíveis na Netflix. E a outra indicação que eu tenho para dar é agora sobre o curso. Você pode saber mais sobre o curso no unicentro.br/estude-graduação. Acharam que ia ter mais indicação de filmes e séries, né? Eu tinha bastante ainda, tem uma outra indicação ainda para dar. Mas eu gostaria de indicar o site do curso de psicologia, né? Também acompanhe os projetos do curso de psicologia nas redes sociais, né? Acompanhe mais sobre isso, a clínica, a escola, enfim. Tudo isso você pode acompanhar no nosso site da Unicentro. A professora Michele queria
ia falar alguma coisa? Levantou a mão ali? Isso, eu ia pedir aí, Vitor, né, para te incluir na edição. Vocês estavam falando de algumas referências aí, né, assim, a Maria Clara me corrigiu, né, no unidade básica, não atenção básica, atenção básica, né, isso, é unidade básica. Vitor, vocês estavam falando de alguns filmes, tem um filme bem clássico também, né, que é O Bicho de Sete Cabeças, um filme brasileiro, né, que é super importante para a gente entender um pouco, né, de como é que é o sofrimento psíquico, né, a questão do adoecimento e quais as respostas que a gente dá enquanto, né, sociedade. E um outro clássico aí também bastante premiado, né, é o livro O Holocausto Brasileiro, né, é um filme, é um livro, tem alguns documentários baseados também no livro, mas esse livro, né, ele retrata um pouco da barbárie e das violências sofridas pelas pessoas que foram internadas no Hospital Psiquiátrico em Barbacena. Então, ele vai retratar um pouco, né, de quantas foram mais, né, é considerado o maior genocídio, né, agora, né, a gente tem a pandemia, na verdade, mas retrata o genocídio de 60 mil pessoas, né, no maior hospício do Brasil. Então, é uma leitura, né, interessante, importante para a gente compreender também um pouco aí das nossas respostas enquanto sociedade, né, a questão do adoecimento, né, e tudo que gira em torno, né, dessa instituição chamada loucura, tá? Então fica, na verdade, aí essa dica aí também desse filme que é clássico e desse livro. Ai, gente, eu fiquei lembrando de mais um monte de coisa, né, não sei se vai dar tempo de editar ou não. Eu acho que o Lucas falou da Kate Winslet, acho que o Victor falou da Kate Winslet, né? Tem uma outra série agora, né? Que eu acho que toca na temática do luto também, que é Mare of Easttown, né? Que também acho que tem uma discussão bem bacana. Que é a mesma atriz, né? Então acho que é legal também de ver. E um outro livro, né? A Michelle Fusso aqui é um livro muito bacana, é muito impactante, que chama É Isto um Homem, do Primo Levi, né? Então acho que vai falar, é um relato, né, de alguém que ficou nos campos de concentração, né? Então acho que também aí é uma outra referência para se colocar. Mas aí vocês veem se conseguem editar ou não, mas eu fiquei lembrando aí de outras coisas. Eu vou aproveitar, vou dar mais uma indicação, mas essa é a última, eu prometo. É um filme do ano passado, ganhou o Oscar, né? Agora eu não lembro qual categoria, ou foi indicado ao Oscar, que é Druk, Mais Uma Rodada, um filme dinamarquês, também do Mads Mikkelsen, que também é o mesmo ator da Caça. E é engraçado a história, né? Porque, como a própria produção afirmou, né? Que o filme, ele é uma celebração do álcool baseada na tese de que a história mundial teria sido diferente sem o álcool. Então é bacana a história ali do filme, né? Que eles testam uma teoria da psicologia, se eu não me engano, que para você viver bem, para você trabalhar bem, você precisa ingerir uma certa quantidade de álcool por dia, porque daí o trabalho vai funcionar melhor, a sua vida vai funcionar melhor. Só que com base nisso, eles acabam desenvolvendo o alcoolismo. Então, mas o filme, ele é uma ótima história, é daquele tipo filme dinamarquês que não tem início, meio e fim, né? Não é que nem o padrão americano ou o padrão europeu de filme, e é muito bacana. Ele tá disponível no Telecine Premium, né? Telecine Play aí, pra quem quiser assistir. Bom, agora eu gostaria de chamar todos vocês para dar suas despedidas, suas mensagens finais de fé, de motivação aí. Então, começando pelo corpo docente, pelo egresso, pelos discentes, né? Pelos acadêmicos aí, e depois por nós da produção. Ai, eu não sei muito bem o que dizer, gente. Vou colocar que acho que nós, como responsáveis agora, né, Michelle, pela gestão do curso, estamos à disposição. Acho que tem os dados lá no site, se vocês quiserem conhecer os espaços. Tem o e-mail, tem o telefone, né? Estamos aí no regime presencial, o trabalho administrativo na Unicentro. Então, acho que colocamos os nossos contatos aí para esclarecer, para tirar dúvidas, e fiquem à vontade para nos procurar. Agradeço, né, Vitor, Lucas, né, a esse programa, a possibilidade da gente trazer um pouquinho mais, né, do curso de psicologia, da importância dele, né.
a gente que faz ajuda, né, junto com esses estudantes, egressos a fazer, construir essa formação. Então também, né, acho que colocar à disposição para que, né, as pessoas que estão escutando tenham curiosidades, queiram saber um pouco mais, né, sigam também nas redes sociais os projetos, né, aí no Instagram, no MAP, Irati, Nedige, Irati, né, a Maria Clara falou também de outro projeto. Entrem lá na página do curso, busquem saber, dizer que será um prazer recebê-las e recebê-los no curso de psicologia aqui no campus de Irati, né? E a gente está aí à disposição para seguir. Gostamos muito de conversar, trocar ideias, construir, né, ações, né, sempre disponíveis aí. Então agradeço também aí a possibilidade de troca. Obrigada. Enquanto egresso, né, do curso de Psicologia da Unicentro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha graduação, em especial, né, a atuação profissional depois da graduação, né, e fica a dica aí que o curso da Unicentro é excelente mesmo, eu adorei particularmente, né, vou levar para uma vida e fico à disposição sempre, né, qualquer chamado aí da universidade, agradeço pelo convite, né, no que eu puder colaborar, né, com a propagação, né, do ensino de qualidade e a defesa, eu estarei disponível. Então, estou aberto também a pessoas que tiverem interesse em tirarem mais dúvidas sobre o que eu achei do curso, como é que foi, às vezes dicas mais práticas, né, um curso integral, surgem dúvidas sobre isso, eu me disponho também a quem quiser entrar em contato, a gente conversa sobre. Muito obrigado. Então eu também queria agradecer a oportunidade, né, de ter conversado aqui com vocês. Sempre é bom falar sobre o curso, né, movimenta muitas questões na gente e também me coloco à disposição para quem quiser tirar qualquer dúvida ou conversar sobre qualquer coisa, né, tanto acadêmicos que já estão atualmente no curso quanto quem tenha interesse. Fico à disposição e agradeço a oportunidade. Eu agradeço também o convite da professora Michele, de todo mundo que está aqui. Foi um prazer participar com vocês, fazer uma roda de conversa sobre esse curso tão querido, né, para todo mundo que está aqui. E também fico à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo, só me procurar nas redes sociais e me chamar. Lucas Gomes Timóteo, o seu tchau. Bom, agradecer a Michele, a Verônica, a Maria Clara, o Vinícius e o Gustavo. Dizer que estamos aí tentando divulgar todos os cursos da Unicentro e a psicologia faz parte deles, né? Então, vamos para o próximo, né, Vitor? Não agradeceu eu, mas obrigado aí também. Tô brincando. Não, você tem o meu eterno agradecimento. Ah, olha só que amor. Gostei. Nós também eu queria mandar um abraço. O Lucas provavelmente também gostaria de estender esse abraço pro nosso terceiro integrante aqui do podcast, né? Muitos ouvintes devem estar se perguntando qual fim deu o Victor Tel, né? Ele está ocupado aí, trabalhando, tá com 1000 afazeres aí, ele não pôde estar presente na gravação, mas fica aí o nosso grande abraço a esse grande profissional aí da publicidade, e gostaria de agradecer muito a todos que participaram, professora Verônica, professora Michele, Maria Clara, Gustavo, Vinícius, obrigado por participarem, por toparem fazer parte desse projeto que significa muito para nós, não só para nós aqui da comunicação, mas também para todo o corpo da Unicentro, corpo docente, discente, de agentes, enfim, agradeço e muito, isso mostra que a Unicentro não para. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês, fiquem à vontade para mandar a sua mensagem através das nossas redes sociais, né, Instagram, Twitter e Facebook, todas @UnicentroPR, estamos disponíveis nos grupos de informe de WhatsApp, Telegram, você pode participar, também pode mandar o seu e-mail, sua dúvida, seu tema, enfim, o que você quiser mandar para o aquicursochegamos@unicentro.br. No mais é isso, muito obrigado a todos, esperamos vocês no próximo curso aí, e se cuidem, usem máscara, usem o álcool, importantíssimo, e se chegar a sua vez de se vacinar ou de tomar a sua segunda dose, vacine-se, é importante estarmos todos vacinados para que em breve possamos fazer aquela aglomeração do bem, porque lembre-se, viva o SUS e viva a ciência brasileira. Até mais, tchau, tchau.